Sabias que 90% dos milionários investem em pelo menos 3 classes de ativos diferentes, enquanto a pessoa comum guarda o dinheiro numa conta poupança a render quase nada? Os milionários multiplicam a sua riqueza usando estratégias específicas que a maioria das pessoas desconhece. Depois de estudar as carteiras e as táticas de centenas de milionários, de Warren Buffett a Ray Dalio, descobri esses segredos de investimento que eles usam consistentemente para multiplicar o seu dinheiro. Mas atenção! Estas não são estratégias para enriquecer rapidamente. São métodos comprovados que exigem disciplina, paciência e uma mentalidade de longo prazo. Se estás pronto para aprender, vamos a isso. A primeira estratégia é a regra 10-20-70. É uma forma inteligente de alocar o teu dinheiro. Imagina o teu portfólio dividido em 3 partes. 10% vai para investimentos de alto risco e alto retorno, como criptomoedas, startups ou ações especulativas. 20% vai para ativos seguros, como obrigações ou ouro. E os restantes 70% são investidos em ativos de crescimento estável, como ações de grandes empresas, ETFs e imobiliário. Por exemplo, com 10 mil euros, colocarias 1.000 em cripto, 2.000 em obrigações e 7.000 num ETF diversificado. Esta regra equilibra segurança com potencial de crescimento. E os restantes 10% em investimentos ultra arriscados com potencial explosivo. O que é que se evita? Os investimentos de risco médio. Os milionários levam isto a outro nível. Eles investem quantias fixas regularmente, sim, mas ajustam com base na volatilidade do mercado. Quando o mercado está em alta, investem um pouco menos. Mas quando o mercado está em baixa e tudo parece estar em saldos, eles investem mais, por vezes até 150% do valor normal, automatizam tudo para que a emoção não interfira nas decisões. Terceira estratégia: investir em ativos que geram rendimento passivo. Os ricos dão prioridade a ativos que lhes pagam enquanto dormem. Estamos a falar de REITs, que são fundos de investimento imobiliário e que podem render entre 4% a 8% ao ano. Ações com dividendos estáveis, empréstimos entre particulares ou o P2P lending e até obrigações corporativas. A ideia é criar múltiplos fluxos de rendimento que não dependam do teu trabalho ativo. A quarta é a estratégia do Barbell Portfolio, popularizada por Nassim Taleb. É uma abordagem radical. Colocas 90% do teu capital em investimentos ultra seguros, como títulos do Estado, onde o risco é praticamente zero. O teu momento para construir riqueza é agora. A grande vantagem é que protegeis a maior parte do teu capital enquanto mantens a possibilidade de ter ganhos extraordinários. Quinto segredo: investimento contrário. É a famosa frase de Warren Buffett: ser ganancioso quando os outros têm medo e teme quando os outros são gananciosos. Quinto segredo: investimento contrário. É a famosa frase de Warren Buffett: ser ganancioso quando os outros têm medo e teme quando os outros são gananciosos. Eles usam indicadores de sentimento do mercado para identificar estas oportunidades e agir contra a multidão. Sexta estratégia: a regra dos 3 horizontes temporais. Eles não metem todo o dinheiro no mesmo saco com o mesmo objetivo. Dividem os seus investimentos por prazos. Curto prazo, de 1 a 3 anos, é para liquidez e fundos de emergência. Médio prazo, de 3 a 10 anos, para um crescimento equilibrado
talvez para a entrada de uma casa, e longo prazo mais do 10 anos, para um crescimento agressivo e para aproveitar ao máximo o poder dos juros compostos, pensando na reforma. A sétima é o investimento em morrats econômicos ou vantagens competitivas duradouras. Em vez de perseguirem a próxima moda, eles focam-se em empresas que têm uma proteção quase inexpugnável contra a concorrência. Pode ser o efeito de rede, como a Visa, economias de escala como a Amazon, propriedade intelectual como a Apple, ou custos de mudança elevados para os clientes, como a Microsoft. Estas empresas são mais resilientes a longo prazo. Oitavo segredo: diversificação geográfica inteligente. Não apostam tudo num só país. Uma carteira típica de um milionário pode ter cerca de 40% em mercados desenvolvidos como os Estados Unidos da América e a Europa, 30% em mercados emergentes como a Ásia e a América Latina, 20% no seu próprio mercado doméstico e uns 10% em mercados de fronteira, que são mercados mais pequenos, mas com oportunidades únicas. A nona estratégia chama-se Core Satélite. O core, ou núcleo do portfólio, que representa cerca de 80%, é composto por investimentos passivos e de baixo custo, como ETFs que seguem os principais índices de mercado. Os restantes 20%, o satellite, são investimentos ativos escolhidos para tentar superar o mercado. Aqui entram ações individuais promissoras, setores em crescimento ou outras estratégias mais alternativas. Décima estratégia: rebalanceamento tático. Os milionários não se limitam a investir e esquecer. Eles revisam as suas carteiras regularmente, normalmente a cada trimestre. Se um ativo se desvia mais de 5% da sua alocação ideal, eles rebalanceiam. Isto força-os a vender o que subiu muito e a comprar o que caiu, aplicando a lógica de comprar na baixa, vender na alta de forma sistemática. 11º segredo: investimento em tendências macro. Eles são mestres em identificar mega tendências globais antes de se tornarem óbvias para toda a gente. O envelhecimento da população leva-os a investir em saúde e biotecnologia, a digitalização do mundo em cloud, cibersegurança e inteligência artificial, a sustentabilidade em energias renováveis, a urbanização em infraestruturas e cidades inteligentes. Eles posicionam-se para lucrar com as grandes mudanças do mundo. A 12ª é a regra dos 5% experimentei. Eles reservam sempre uma pequena parte, cerca de 5% do portfólio, para experimentar. Isto pode incluir criptomoedas, novas tecnologias como blockchain ou investir como anjo em startups promissoras. É um capital de risco controlado, que lhes permite ter acesso a potenciais ganhos enormes sem colocar em risco a sua fortuna. 13º ponto: otimização fiscal avançada. Pagar menos impostos legalmente é uma forma de aumentar os retornos. 14ª estratégia: investimento em ativos tangíveis. A riqueza deles não está só na bolsa. Eles investem em coisas que podem tocar. Imobiliário comercial, como escritórios ou armazéns. Commodities físicas como ouro, prata ou até terrenos. E, por vezes, negócios físicos que eles próprios controlam diretamente. Mas tão importante como o que eles fazem é o que eles não fazem. Os milionários evitam investir por emoção
ou seguir modas passageiras. Não colocam todos os ovos na mesma cesta. Não tentam adivinhar o que o mercado vai fazer a cada instante. Não ignoram os custos e comissões e, crucialmente, nunca investem dinheiro de que precisam a curto prazo. Eles pesquisam, mantêm a disciplina, reinvestem os dividendos e aprendem continuamente. Então, qual é o teu plano de ação? Nos próximos dias, faz uma auditoria às tuas finanças, vê onde estás. Depois, define os teus objetivos a 5, 10 e 20 anos. E, por fim, escolhe 2 ou 3 estratégias desta lista para começares a implementar. Não tentes fazer tudo de uma vez. A diferença entre os milionários e a pessoa comum não é o dinheiro inicial, é a mentalidade, a paciência e a aplicação consistente de princípios comprovados. Lembra-te, o tempo no mercado é mais importante do que tentar acertar no timing do mercado. O teu desafio é começar. Que estratégia vais implementar primeiro? Deixa nos comentários. Obrigado por assistires. Se achaste este conteúdo útil, deixa o teu like, subscreve o canal e ativa as notificações para não perderes os próximos vídeos.